Eu sou Catrine Furtado, mulher trans de 52 anos, cabeleireira. Ícaro Lorenzo Almeida Fonseca. Atualmente estou fazendo um curso de gastronomia. Eu me chamo Adrian Freire de Lemos Vilar, tenho 30 anos. Eu sou auxiliar de expedição, nas lojas Renner. Eu sou Bianca Nunes, tenho 57 anos, sou formada em pedagogia escolar e doutora em arte e educação. Sou uma mulher trans, negra e mulher de axé. A sigla representativa da comunidade gay já passou por diversas mudanças. Uma vez chamada de comunidade LGBT, atualmente ela já abrange mais letras e hoje é correspondida pela sigla LGBTQIA+. Essas mudanças na nomenclatura ocorrem porque, felizmente, a sociedade tem aberto cada vez mais espaço para a discussão em torno da representatividade. No entanto, sabemos que essas alterações, ou até mesmo os respectivos significados de cada letra da sigla, podem gerar dúvida e confusão. O enfoque da discussão será a sigla T, que abrange as pessoas transexuais, que são pessoas que assumem o gênero oposto ao do seu nascimento. Uma identidade ligada ao psicológico e não ao físico, pois nestes casos pode ou não haver mudança fisiológica para adequação. Cada um de nós, enquanto LGBT, nós temos uma história de vida, claro, e obviamente, famílias diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, convivências diferentes. A minha história de vida, além de ser uma história um pouco emocionante, Porque, eu perdi a minha mãe, eu tinha 16 anos de idade quando a minha mãe faleceu, Eu tô com 30 anos, estou com 30 anos hoje. Então, antes da minha mãe morrer, eu falei pra ela o que eu gostava, No tempo, me assumi lésbica e tudo mais. Então, pra ela não tinha nenhum problema. Ok, então, quando a minha mãe morreu, que eu vim enfrentar todo o preconceito. Foi o tempo que meus irmãos me ameaçaram de morte, um deles ameaçou com uma pistola. A minha irmã mais velha foi na minha casa, me agrediu, me deixou despido no tempo. Tentei suicídio, só que eu estava com uma pessoa já, uma companheira, que justamente é a mãe da minha filha, a qual ela me deu muita força no tempo. Aí foi o tempo que eu comecei a andar em delegacia, aí dei parte deles, entrei com processo, pedi medida protetiva. Então faz 16 anos que eu não tenho contato nenhum com ele, vínculo nenhum com eles. O Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, levantou dados que apontam que a violência contra pessoas LGBTQIA+, no Brasil é um fenômeno histórico. O Atlas ressalta que essas violências buscam apagar e silenciar as expressões de sexualidade e gênero dissonantes do modelo normativo historicamente imposto na cultura brasileira. A falta de informações e intervenções estatais pela promoção de direitos da população LGBTQIA+, tende a aprofundar as vulnerabilidades sociais que a acometem, Apesar da lacuna que existe na produção e publicação de indicadores sobre a questão LGBTQIA+, no Brasil, na Universidade Federal Fluminense, o grupo de pesquisa Sexualidade, Direito e Democracia se propõe a desenvolver essas pesquisas na esfera jurídica e interdisciplinar, atravessando os conceitos de sexualidade, governança e poder. A minha história é aquela, enquanto criança, nasci menino, mas já literalmente com uma cabeça feminina. Eu digo que uma cabeça num corpo errado, que todo mundo usa e constrói essa frase diariamente. Eu tinha uma luta em relação a mim mesma, ao meu corpo, a estar bem comigo mesma. Então tudo ali, essa construção, ela partiu dali. Lá, no início de tudo, a gente tem aquela questão também de ainda não ter um entendimento necessário para que a gente consiga entender o que está imposto ali naquele momento, que é a homossexualidade. Que a gente tem que aprender a conviver, a viver e passar a superar isso tudo, Que no caso é isso, superar essa questão. Então, minha história de vida é essa: luta, conhecimento, descoberta. Eu comecei a me conhecer com uns 15 anos. Eu estava na igreja, minha mãe também sempre foi muito preconceituosa, minha família em todo. Ela não aceitava, ela me expulsou de casa por um tempo e por conta da igreja também eu entrei em propósito para libertar isso e tal, que eu era contra mim mesmo. Mas quando eu me descobri, foi um livro aberto, porque eu entrei em depressão porque eu não me aceitava. Então, por conta da depressão, eu me reprovei, eu fiz muitas coisas. Então, quando eu me aceitei, foi uma libertação. Eu me identifiquei com a minha orientação sexual desde a idade de 9 anos, Eu ia para o jardim, Eu sempre fui uma pessoa diferente,
Eu sempre não me identificava com as meninas, eu sempre gostava de meninos, brincava com meninos. E isso dentro da minha família foi já, a minha mãe, meu pai já foi pensando que eu era um menino esquisito, eu era esquisito. A dificuldade foi grande principalmente na escola. As pessoas não compreendiam o que eu era. Então tinha aquelas mimimi, professor criticava, aluno, bully, me chamava de esquisito. Então era uma coisa muito tensa mesmo, eu não conseguia me envolver com as pessoas por conta disso. Eu pouco brincava, eu pouco ia pra festa, pouco namorei, pouco tive namorados. E o caso que a minha experiência sexual eu fui ter com meus 12 anos, com meu próprio irmão. Então foi uma coisa que eu não queria. Então meu irmão sabia que eu era diferente e me usava. E eu não experimentei o sexo como eu queria. E eu vivi esse relacionamento há um bom tempo. Então por isso que naquela época, para mim, o homem era só ele. Depois que eu fui ver que não é aquilo, então eu não conseguia amar ninguém, só não sabia. A gente não via pessoas trans, a gente não sabia da existência. Como é que a gente ia se entender? Então as pessoas criticavam, a gente criticava, porque a gente também tinha um preconceito nosso. Então era muito difícil se envolver na sociedade. Então hoje eu ainda sofro muito preconceito das pessoas que convivem comigo, né? Não são todos. Ainda essa repulsa, esse bloqueio que eles têm de querer me chamar no ele, de querer me chamar no Adrian. Aí fica ela, desculpa, fulano de tal, manda uma mensagem, oi querida, bom dia querida. Simplesmente pessoas que eu tenho contato, que têm uma idade um pouquinho mais velha e mais velha do que eu, só que eu vejo que não é uma questão tipo da pessoa não querer chamar, e sim porque a pessoa tem aquele preconceito. Isso não é uma escolha, não é uma opção, não. É você aprender a conviver com uma realidade que está ali imposta. E dentro de mim já existia uma menina que precisava sair. E saiu. E hoje eu sou feliz, graças a Deus, convivo com a minha família, com os meus amigos. A Constituição Federal, em seus princípios constitucionais, protege o direito à liberdade, à igualdade e à dignidade da pessoa humana a todos os cidadãos. Em razão desses princípios, que são base dos direitos humanos, é possível compreender que os transexuais fazem jus ao respeito de maneira plena e íntegra, assim como os demais cidadãos, sem sofrerem com qualquer tipo de diferença que os prejudique ou os menospreze. Quando eu escolhi meu nome, que é ao contrário do meu nome antigo, foi uma libertação quando as pessoas chegavam e me chamavam de ele, de Ícaro. Cara, era uma felicidade muito grande dentro de mim. Então, quando eu retifiquei, minha retificação de nome foi o limite, e eu sempre progredindo, porque eu sei que ainda não estou aonde eu quero estar, mas o respeito que as pessoas têm como me ver como homem hoje em dia, uma alegria assim imensa que eu não sei explicar, uma alegria muito grande para mim. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou, à luz do princípio da liberdade e da dignidade da pessoa humana, que as pessoas transexuais têm o direito de mudar o nome social, inclusive o gênero no registro civil, mesmo nos casos em que não se submetam à cirurgia de redefinição sexual. Além disso, em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu também pela criminalização da homofobia e da transfobia, com a aplicação da Lei do Racismo, a Lei 7.716 de 89. O julgamento do STF determinou que as discriminações e ofensas a essas pessoas podem ser enquadradas no artigo 20 da referida norma, com punição de 1 a 3 anos de prisão, além do que também o crime se torna inafiançável e imprescritível. O Brasil lidera o vergonhoso ranking mundial de assassinatos de pessoas transgêneras pelo 14º ano consecutivo. Segundo o relatório da Transgen Europe, em nenhuma outra nação do mundo há tantos registros de homicídio de pessoas trans. De acordo com dados da ONG, o Brasil é palco de 29% das mortes notificadas. Segundo o relatório, ainda há que considerar os casos não reportados e as mortes não registradas. A ANTRA, Associação Nacional de Transsexuais, divulgou em janeiro de 2023 um dossiê anual com dados de assassinatos da população trans no Brasil. De acordo com o levantamento, em 2022, 131 pessoas foram mortas no país. Esses dados são fundamentais porque revelam que os preconceitos ligados à orientação sexual e à identidade de gênero vulnerabilizam, brutalizam e matam,
sangrentamente inúmeras pessoas, única e exclusivamente por serem quem são. Tudo na vida vem do respeito. É isso que a gente pede. Eu peço respeito, ele não aceita. O que a gente precisa é de amor e de respeito e esperança para que a gente possa ter um futuro melhor. O item principal de tudo isso, respeito. Essa é a palavra-chave. E é isso.